E Nimrod, filho de Cuxi, ainda ficou na terra de Shinar, e reinou sobre ela, e ali habitou, e construiu cidades na terra de Shinar. E estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou, e chamou seus nomes conforme as ocorrências que lhes aconteceram na construção da torre. E ele chamou a primeira Babel, dizendo, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e o nome da segunda chamou Eresh, porque dali Deus o dispersou. E a terceira ele chamou Eshed, dizendo que houve uma grande batalha naquele lugar. E a quarta ele chamou Cauná, porque os seus príncipes e os homens poderosos foram consumidos ali, e eles irritaram o Senhor. Eles se rebelaram e transgrediram contra ele. Quando Nimrod tinha construído estas cidades na terra de Shinar, ele colocou nelas o resto de seu povo, seus príncipes e seus homens poderosos, que foram deixados em seu reino. E Nimrod habitou em Babel, e ali renovou o seu reinado sobre o resto dos seus súditos, e reinou de forma segura. E os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram o seu nome Anrafel, dizendo que a torre, seus príncipes e os homens caíram por seus meios. E apesar disto, Nimrod não voltou para o Senhor, e ele continuou na maldade e ensinando a maldade aos filhos dos homens, e Mardom, seu filho, foi pior do que seu pai e continuou a acrescentar as abominações de seu pai. E ele fez os filhos dos homens pecarem. Por isso se diz, do ímpio sai maldade. Naquele tempo houve guerra entre as famílias dos filhos de An, enquanto eles estavam habitando nas cidades que haviam construído. E Chedorlaomer, rei de Elã, se afastou das famílias dos filhos de An, e ele lutou com eles e os subjugou, e foi para as 5 cidades da planície, e lutou contra eles, e os subjugou, e eles ficaram sob seu controle. E os serviram 12 anos, e deram-lhe uma taxa anual. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serug, no 49º ano da vida de Abram, filho de Terá. E no 50º ano da vida de Abram, filho de Terá, Abram saiu da casa de Noá e foi para a casa de seu pai. E Abram conheceu o Senhor, e ele andou em seus caminhos e instruções, e o Senhor seu Deus era com ele. E Terá, seu pai, ainda era naqueles dias capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. E Abram chegou à casa de seu pai, e viu 12 deuses de pé ali em seus templos. E a ira de Abram se acendeu quando ele viu estas imagens na casa de seu pai. E disse Abram, como o Senhor vive, estas imagens não permanecerão na casa de meu pai. Assim fará o Senhor que me criou, se no prazo de 3 dias eu não quebrá-las todas. E Abram partiu delas, e sua ira ardia dentro dele. E Abram se apressou e saiu da câmara da corte exterior de seu pai, e encontrou seu pai sentado na corte, e todos os seus servos com ele, e Abraão veio e sentou-se diante dele. E Abram perguntou ao seu pai, dizendo, Pai, diga-me onde está Deus que criou os céus e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e que criou a ti e a mim? E Terá respondeu ao seu filho Abram e disse, Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco na casa. E disse Abram a seu pai, Meu senhor, mostra-os a mim, peço-te. E Terá levou Abrão para dentro da câmara da corte interior, e Abram viu, e eis que todo o quarto estava cheio de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens de madeira e outras menores do que elas, sem número. E Terá disse a seu filho, Eis que esses são os que fizeram tudo o que vês sobre a terra, e que criou a mim e a ti e toda a humanidade. E Terá se inclinou aos seus deuses, e ele então se afastou deles, e Abram, seu filho, foi embora com ele. E quando Abram saiu deles, foi até sua mãe e sentou-se diante dela, e disse à sua mãe, Eis que meu pai me mostrou aqueles que fizeram os céus e a terra, e todos os filhos dos homens. Agora, pois, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho, e faze dele um guisado saboroso, para que eu possa trazê-los aos deuses do meu pai, como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa, assim, tornar-me aceitável para eles. E sua mãe fez assim,
E ela foi buscar um cabrito e fez um guisado saboroso dele, e trouxe-o a Abram. E Abram tomou o guisado saboroso de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses de seu pai. E ele se aproximou deles para que eles pudessem comer, e Terá, seu pai, não sabia disso. E Abram viu no dia em que ele estava sentado entre eles, que não tinha voz, nem ouvido, nem movimento, e nenhum deles podia estender sua mão para comer. E Abram zombava deles e disse: certamente a carne saborosa que eu preparei não lhes agradou, ou talvez foi muito pouco para eles, e por esse motivo eles não comem. Por isso amanhã vou preparar uma comida saborosa, fresca, melhor e mais abundante do que esta, a fim de que eu veja o resultado. E foi no dia seguinte, Abram dirigiu-se à sua mãe a respeito da carne saborosa, e sua mãe se levantou e pegou 3 finos cabritos do rebanho, e fez deles uma excelente carne saborosa, tal como seu filho gostava. E ela a deu a seu filho Abram, e Terá, seu pai, não sabia disso. E Abram tomou o guisado saboroso de sua mãe e trouxe diante dos deuses de seu pai para a câmara, e ele se aproximou deles para que pudessem comer, e ele o colocou diante deles. E Abrão sentou-se diante deles o dia todo, pensando talvez que eles pudessem comer. E Abram os viu, e eis que eles nem tinham voz nem ouvidos, nenhum deles estendeu a sua mão para comer a carne. E na noite daquele dia, naquela casa, Abrão foi vestido com o Espírito de Deus. E ele gritou e disse: ai de meu pai e desta geração perversa, cujos corações estão todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que nem podem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que têm bocas sem fala, olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem mover-se. Assim são aqueles que os fizeram e que neles confiam. E quando Abram viu todas essas coisas, sua ira se acendeu contra seu pai. E ele se apressou e tomou uma machadinha em sua mão e veio até a câmara dos deuses, e ele quebrou todos os deuses de seu pai. E quando ele tinha quebrado as imagens, colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante deles, e saiu. E Terá, seu pai, chegou em casa, porque tinha ouvido à porta o som da pancada da machadinha. Então Terá entrou na casa para saber o que era aquilo. E Terá, tendo ouvido o barulho da machadinha na sala de imagens, correu para a sala até as imagens e encontrou Abram saindo. E Terá entrou na sala e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados, e a machadinha na mão do maior, que não foi quebrado, e a carne saborosa que Abram, seu filho, tinha feito, ainda estava diante deles. E quando Terá viu isto, sua ira muito se acendeu, e ele se apressou e foi desde a sala até Abram. E ele encontrou a Abram, seu filho, ainda sentado na casa, e disse-lhe: o que é isto que fizeste aos meus deuses? E Abram respondeu a Terá, seu pai, e ele disse: não, meu senhor, pois eu trouxe carne saborosa diante deles, e quando me aproximei deles com a carne, para que eles pudessem comer, todos eles de uma só vez estenderam suas mãos para comer, antes do grande ter colocado sua mão para comer. E o grande viu suas obras que eles fizeram diante dele, e sua ira se acendeu contra eles violentamente. E ele foi e tomou a machadinha que estava na casa, e veio até eles e os quebrou todos. E eis que a machadinha ainda está em sua mão, como vês. E a ira de Terá se acendeu contra o seu filho Abram, quando ele falou isto. E Terá disse a Abram, seu filho, em sua ira: o que é isto que tu disseste? Tu falas mentiras para mim. Existe nesses deuses espírito, alma ou poder para fazerem tudo o que me disseste? Eles não são de madeira e pedra, e eu mesmo não os fiz. E como podes falar tais mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriram? És tu que colocaste a machadinha em suas mãos, e então dizes que ele feriu a todos eles. E Abram respondeu a seu pai e disse-lhe: como podes então servir esses ídolos em quem não há poder para fazer nada? Podem esses ídolos em que tu confias te livrar? Eles podem ouvir tuas orações quando tu o invocas?
Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou lutarão tuas batalhas por ti contra os teus inimigos, para que tu sirvas madeira e pedra, que nem pode falar nem ouvir? E agora, certamente, não é bom para ti, nem para os filhos dos homens que estão ligados contigo, fazer estas coisas. És tão tolo ou tão curto de entendimento, que servirás madeira e pedra, e fazes conforme esta maneira? E esqueces o Senhor Deus que fez os céus e a terra, e que te criou na terra, e assim trazes um grande mal sobre suas almas nesse assunto, por servires pedra e madeira? Não fizeram nossos pais, nos dias da velhice, pecar nesse assunto, e o Senhor Deus do universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e destruiu toda a terra? E como podes continuar a fazer isto e servir a deuses de madeira e pedra, que não podem ouvir ou falar, ou livrar-te da opressão, trazendo assim a ira do Deus do universo sobre ti? Agora, pois, meu pai, abstente disto, e não tragas o mal sobre a tua alma e as almas dos da tua casa. E Abram apressou-se e saltou diante de seu pai, e tomou a machadinha do maior ídolo de seu pai, com a qual Abram o quebrou e fugiu. E Terá, vendo tudo o que Abram tinha feito, apressou-se a sair de sua casa, e ele foi ao rei e chegou diante de Nimrode, ficou de pé diante dele, ele se inclinou ao rei, e o rei disse: O que queres? E disse ele: Rogo-te, meu senhor, para me ouvires. Ora, 50 anos atrás, uma criança nasceu para mim, e assim ele fez aos meus deuses, e assim ele tem falado. E agora, pois, meu senhor e rei, envia-lhe, para que possa vir diante de ti, e julgue-o de acordo com a lei, para que possamos ser livres de seu mal. E o rei mandou 3 homens dos seus servos, e foram e trouxeram Abram perante o rei. E Nimrode e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele, e Terá sentou-se também diante deles. E o rei disse a Abram: O que é isto que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Abram respondeu ao rei nas palavras que ele falou para seu pai, e disse: O Deus grande que estava com eles na casa fez-lhe o que ouviste. E o rei disse a Abram: Tinham eles poder para falar e comer e fazer como disseste? E Abram respondeu ao rei dizendo: E se não há poder neles, por que tu os serves e fazes os filhos dos homens errarem por tuas loucuras? Imaginas que eles podem te livrar, ou fazer qualquer coisa pequena ou grande, para que tu os sirvas? E por que tu não sentes o Deus de todo o universo que te criou e em cujo poder é para matar e manter vivo? Ó rei tolo, simples e ignorante, ai de ti para sempre! Eu pensei que tu querias ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isto, mas encheste toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo que tem seguido os teus caminhos. Tu não sabes ou não ouviste que este mal que fazes, os nossos antepassados pecaram nisso em dias antigos, e que o Deus eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu todos, e também destruiu toda a terra por causa deles? E tu e o teu povo vos levantareis agora e fareis obra como esta, a fim de trazer a ira do Senhor Deus do universo e trazer mal sobre ti e toda a terra? Agora, pois, repudia este ato mal que fazes e serve ao Deus do universo. Como a tua alma está em suas mãos, então ela irá bem contigo. E se teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para abandonares teus maus caminhos e para servires ao Deus eterno, então morrerás de vergonha nos últimos dias, tu, teu povo e todos os que estão ligados contigo, ouvindo as tuas palavras ou andando em teus caminhos maus. E quando Abram tinha deixado de falar diante do rei e dos príncipes, Abram ergueu seus olhos aos céus e disse: O Senhor vê todos os ímpios, e ele os julgará. E quando o rei ouviu as palavras de Abram, ordenou que ele fosse colocado na prisão, e Abram ficou 10 dias na prisão. E no fim daqueles dias, o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de diferentes províncias e os sábios viessem diante dele, e eles se sentaram diante dele, e Abram ainda estava na casa do confinamento. E o rei disse aos príncipes e sábios:
Vós ouvistes o que Abram, filho de Terá, fez a seu pai? Assim ele o fez, e ordenei-lhe para ser trazido diante de mim. E assim ele falou, seu coração não lhe causou dúvida, nem ele mexeu na minha presença, e eis que agora ele está confinado na prisão. E por isso decidi qual juízo é devido a este homem que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vós ouvistes. E eles todos responderam ao rei, dizendo: o homem que amaldiçoar o rei deve ser pendurado sobre uma árvore, mas ter feito todas as coisas que ele disse, e ter desprezado os nossos deuses, deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei neste assunto. Se agradar ao rei fazer isso, ordene aos seus servos a acenderem um fogo dia e noite na fornalha de tijolo, e então lançaremos este homem nela. E assim fez o rei, e ordenou a seus servos que eles preparassem um fogo durante 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim, e o rei ordenou-lhes tirar Abram da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, senhores, governadores e juízes, e todos os habitantes da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram de pé em frente à fornalha para verem Abram. E todas as mulheres e os pequenos aglomerados sobre os telhados e torres para verem o que estavam fazendo com Abraão, e todos eles estavam juntos em uma distância, e não havia um homem deixado que não viesse naquele dia para contemplar a cena. E quando Abram chegou, os adivinhadores do rei e os sábios viram a Abram e gritaram ao rei, dizendo: nosso soberano Senhor, certamente este é o homem a quem sabemos ter sido a criança em cujo nascimento a grande estrela engolia as 4 estrelas, que declaramos ao rei agora desde 50 anos. E eis que agora seu pai também transgrediu teus mandamentos, e zombaram de ti, trazendo-te uma outra criança que mataste. E quando o rei ouviu as suas palavras, ficou extremamente irado, e mandou que Terá fosse trazido perante ele. E disse o rei: ouviste o que os adivinhadores falaram? Agora dize-me com verdade, como fizeste, e se falares a verdade, será absolvido. E vendo que a ira do rei estava muito excitada, Terá disse ao rei: meu senhor e rei, ouviste a verdade, e que os sábios falaram está certo. E o rei disse: como pudeste fazer isto, transgredir as minhas ordens, e dar-me uma criança que não geraste, e tomar valor por ela? E Terá respondeu ao rei: porque meus sentimentos delicados foram despertados por meu filho naquele momento, e eu tomei um filho da minha serva e trouxe-o ao rei. E o rei disse: quem te aconselhou isto? Dize-me, não escondas nada de mim, e assim não morrerás. E Terá ficou muito aterrorizado na presença do rei, e disse ao rei: foi Arã, meu filho mais velho, que me aconselhou isto. E Arã tinha naqueles dias que Abram nasceu 32 anos de idade. Mas Arã não aconselhou seu pai a nada, pois Terá disse isto ao rei, a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito. E disse o rei a Terá: Arã, teu filho, que te aconselhou a isto, morrerá através do fogo com Abram, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isto. E Arã, naquele tempo, sentiu-se inclinado a seguir os caminhos de Abram, mas ele guardava isso dentro de si. E Arã disse em seu coração: eis que agora o rei aprisionou Abram por causa dessas coisas que Abram fez, e isso acontecerá, que se Abram prevalecer sobre o rei, eu o seguirei, mas se o rei prevalecer, irei após o rei. E quando Terá disse isso ao rei acerca de Arã, seu filho, o rei ordenou que Arã fosse apreendido com Abram. E eles os trouxeram ambos, Abram e Arã, seu irmão, para lançá-lo no fogo, e todos os habitantes da terra e os servos do rei, e príncipes e todas as mulheres, e os pequeninos estavam ali naquele dia sobre eles. E os servos do rei tomaram Abram e seu irmão, e eles os despiram de todas as suas roupas, excetuando as suas vestes menores que estavam sobre eles. Então eles amarraram suas mãos e pés com cordas de linho, e o servo do rei os levantaram e os lançaram ambos na fornalha. E o Senhor amava Abram e teve compaixão dele, e o Senhor desceu e livrou Abram do fogo, e ele não foi queimado.
mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, enquanto Abram permaneceu e andava no fogo. E Aram morreu quando eles os lançaram no fogo, e ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito com o Senhor, e os homens que o atiraram no fogo, a chama do fogo se espalhou sobre eles, e eles foram queimados, e 12 homens deles morreram. E Abram andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei viram andando no fogo. E eles viram e falaram ao rei, dizendo: Eis que vimos Abram passeando no meio do fogo, e até mesmo as roupas mais baixas que estão sobre ele não são queimados, mas a corda com que ele foi amarrado foi queimada. E quando o rei ouviu suas palavras, seu coração desfaleceu, e ele não quis acreditar neles. Então ele enviou outros príncipes fiéis para verem este assunto, e eles foram e viram isso e o disseram ao rei. E o rei se levantou para ir e ouviu. E ele viu Abram caminhando para lá e para cá no meio do fogo, e ele viu o corpo de Aram queimado, e o rei se admirou muito. E o rei ordenou a Abram para ser tirado do fogo, e seus servos se aproximaram para tirá-lo para fora, e não puderam, pois o fogo estava ao redor, e as chamas subindo em direção a eles da fornalha. E os servos do rei fugiram dela. E o rei os repreendeu, dizendo: Apressai-vos e trazei Abram para fora do fogo, para que não morrais. E os servos do rei novamente se aproximaram para tirarem Abram para fora, e as chamas vieram sobre eles e os queimaram, de modo que 8 deles morreram. E quando o rei viu que seus servos não podiam se aproximar do fogo, para que eles não fossem queimados, o rei chamou a Abram: Ó servo do Deus que está nos céus, saia do meio do fogo e venha para aqui diante de mim. E Abram ouviu a voz do rei e saiu do fogo e veio e parou diante do rei. E quando Abram saiu, o rei e todos os seus servos viram Abram vindo diante do rei com suas vestes menores sobre ele, pois não foram queimadas, mas a corda com a qual ele foi amarrado foi queimada. E o rei disse a Abram: Como é que não foste queimado no fogo? E Abram disse ao rei: O Deus dos céus e da terra, em quem eu confio e que tem tudo em seu poder, ele me livrou do fogo no qual tu me lançaste. E Aram, irmão de Abram, foi reduzido a cinzas, e eles procuraram por seu corpo e o acharam consumido. E Aram tinha 82 anos de idade quando ele morreu no fogo de Casdim. E o rei, príncipes e habitantes da terra, vendo que Abram foi livre do fogo, vieram e se inclinaram a Abram. E Abram lhes disse: Não vos curveis a mim, mas curvai-vos ao Deus do mundo que vos fez, e serviu, e andai em seus caminhos, pois é ele que me livrou deste fogo, é ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e formou o homem no ventre de sua mãe, e o trouxe ao mundo, é ele quem livrará os que nele confiam de todas as dores. E isto pareceu muito maravilhoso aos olhos do rei e dos príncipes, que Abram foi salvo do fogo e que Aram foi queimado. E o rei deu a Abram muitos presentes e deu-lhe 2 de seus servos cabeça da casa do rei. O nome de um era Oni e o nome do outro era Eliezer. E todos os reis, príncipes e servos deram a Abrão muitos presentes de prata e ouro e pérola, e o rei e os seus príncipes o mandaram embora, e ele foi em paz. E Abram partiu do rei em paz, e muitos dos servos do rei o seguiram, e cerca de 300 homens se juntaram a ele. E Abram voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e os homens que o seguiram. E Abram serviu ao Senhor seu Deus todos os dias da sua vida, e ele andou em seus caminhos e seguiu a sua lei. E daquele dia em diante, Abram inclinou os corações dos filhos dos homens a servirem ao Senhor. E naquele tempo, Naor e Abram tomaram para si mulheres. As filhas de seu irmão Aram, a mulher de Naor, era Milca, e o nome da mulher de Abram era Sarai. E Sarai, mulher de Abram, era estéril, ela não tinha filhos naqueles dias. E, ao final de 2 anos desde a saída de Abram do fogo, ou seja, no 52º ano de sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se em Babel sobre o trono. E o rei adormeceu e sonhou que ele estava de pé com suas tropas e exércitos em um vale de fronte da fornalha do rei.
E ele levantou seus olhos e viu um homem na semelhança de Abram saindo da fornalha, e que ele vinha e se punha diante do rei com sua espada desembainhada, e então saltava para o rei com sua espada, quando o rei fugiu do homem, pois ele ficou com medo, e enquanto ele estava correndo, o homem jogava um ovo sobre a cabeça do rei, e o ovo se tornava um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas tropas afundaram naquele rio e morreram, e o rei tomou fuga com 3 homens que estavam diante dele, e ele escapou. E o rei olhou para aqueles homens, e eles estavam vestidos de príncipe, como as vestes dos reis, e tinha a aparência e a majestade dos reis. E enquanto estavam correndo, o rio novamente voltou a ser um ovo diante do rei, e ali saiu do ovo uma ave jovem que vinha perante o rei, e voou em sua cabeça e arrancou os olhos do rei. E o rei se afligiu com a visão, e despertou de seu sono, e seu espírito ficou agitado, e ele sentiu um grande terror. E pela manhã, o rei se levantou do seu leito com medo, e ele ordenou que todos os sábios e magos viessem diante dele, quando o rei lhes relatou seu sonho. E um sábio, servo do rei, cujo nome era Anuque, respondeu ao rei dizendo: Isto não é nada mais senão o mal de Abrão e sua semente, que se levantará contra o meu senhor e rei nos últimos dias. E eis que o dia virá quando Abram e sua semente e os filhos de sua casa guerrearão com o meu rei e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. E quanto ao que disseste acerca dos 3 homens que viste semelhantes a ti mesmo e que escapou, isto significa que somente tu escaparás com 3 dos reis da terra que estarão contigo na batalha. E o que viste do rio que se transformou em um ovo como ao princípio, e a jovem ave arrancando o teu olho, isto não significa nada mais a não ser a semente de Abram, que matará o rei nos últimos dias. Este é o sonho de meu rei, e esta é a sua interpretação, e o sonho é verdadeiro, e a interpretação que o teu servo te deu é certa. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que agora faz 52 anos desde que teus sábios viram isto ao nascimento de Abram. E se meu rei deixar Abram viver na terra, isso será para injúria de meu senhor e rei, pois todos os dias que Abram viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido, pois isto foi conhecido anteriormente em seu nascimento, e porque o meu rei não o mata, para que seu mal possa ser mantido longe de ti nos últimos dias? E Nimrod ouviu a voz de Anuque, e ele enviou alguns de seus servos em segredo para irem e aprenderem Abram, e trazê-lo perante o rei para sofrer a morte. E Eliezer, servo de Abram, a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei, e ele ouviu o que Anuque tinha avisado ao rei, e que o rei tinha dito para causarem a morte de Abram. E Eliezer disse a Abram: Apressa-te, levanta-te e salva a tua alma, para que tu não morras pelas mãos do rei, pois assim que ele viu em um sonho sobre ti, e assim Anuque o interpretou, e assim também Anuque aconselhou o rei a respeito de ti. E Abram ouviu a voz de Eliezer, e Abram se apressou e correu para sua segurança até a casa de Noé e seu filho Sem, e ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança, e os servos do rei vieram à casa de Abram para procurá-lo, mas não o encontraram, e procuraram em todo o país, e ele não foi achado, e foram e procuraram em toda a direção, e ele não foi encontrado. E quando os servos do rei não puderam encontrar Abram, eles retornaram ao rei, mas a ira do rei se acendeu contra Abram, pois não o encontraram. O rei tirou de sua mente esta questão concernente a Abram. E Abram ficou escondido na casa de Noé por 1 mês, até que o rei esqueceu este assunto. Mas Abram ainda estava com medo do rei, e Terá vinha ver Abram, seu filho, secretamente na casa de Noé, e Terá era muito grande aos olhos do rei. E disse Abram a seu pai: Não sabes que o rei pensa matar-me e aniquilar o meu nome da terra pelo conselho de seus conselheiros perversos? Agora, quem tens aqui e o que tens nesta terra? Levanta-te, vamos juntos para a terra de Canaã, para que possamos ser livres de sua mão, para que não pereças também através dele nos últimos dias. Tu não sabes ou não tens ouvido
que não é pelo amor que Nimrod te dá toda esta honra, mas é somente por seu benefício que ele outorga todos este bem sobre ti? E se ele faz-te bem maior do que isto, certamente estes são apenas vaidade do mundo, pois as riquezas e ricos não podem aproveitar no dia da ira e raiva. Agora, pois, ouve a minha voz, e levantemos e vamos para a terra de Canaã, fora do alcance da injúria de Nimrod, e tu serve ao Senhor que te criou na terra, e isso será bem para ti, e lança fora todas as coisas vãs que tu possuis. E Abram cessou de falar, quando Noé e seu filho Sem responderam a Terá, dizendo: verdadeira é a palavra que Abram te disse. E Terá ouviu a voz de seu filho Abram, e Terá fez tudo o que disse Abram, pois isto era do Senhor, para que o rei não causasse a morte de Abrão. E Terá tomou seu filho Abram e seu neto Ló, filhos de Arã, e a Sarai, sua nora, a mulher de seu filho Abram, e todas as almas de sua casa, e saiu com eles de Ur-Casdim para irem à terra de Canaã. E quando chegaram à terra de Arã, permaneceram ali, pois era terra muito boa para pasto, e de extensão suficiente para aqueles que os acompanharam. E o povo da terra de Arã viu que Abraão era bom e reto com Deus e os homens, e que o Senhor seu Deus era com ele. E algumas das pessoas da terra de Arã vieram e se juntaram a Abram, e ele lhes ensinou a instrução do Senhor e seus caminhos. E estes homens permaneceram com Abram em sua casa, e eles aderiram a ele. E Abram permaneceu na terra 3 anos. E no fim de 3 anos, o Senhor apareceu a Abram e disse-lhe: eu sou o Senhor que te trouxe a Ur-Casdim, e te livrei das mãos de todos os teus inimigos. E agora, pois, se ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, então farei teus inimigos caírem diante de ti, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e enviarei a minha bênção sobre todas as obras de tuas mãos, e não terás falta de nada. Levanta-te agora, toma a tua mulher e tudo o que te pertence, e vai para a terra de Canaã e permanece ali. E ali serei para ti por Deus, e te abençoarei. E Abram se levantou e tomou sua mulher e tudo pertencente a ele, e foi para a terra de Canaã, como o Senhor lhe tinha dito. E Abram tinha 50 anos quando saiu de Arã. E Abram chegou à terra de Canaã, e habitou no meio da cidade. E lá ele armou sua tenda entre os filhos de Canaã, habitantes da terra. E o Senhor apareceu a Abram, quando ele chegou à terra de Canaã, e disse-lhe: esta é a terra que te tenho dado a ti e a tua semente depois de ti para sempre. E farei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente por herança todas as terras que vês. E Abram construiu um altar no lugar onde Deus tinha falado com ele, e ali Abram invocou o nome do Senhor. Naquele tempo, no final de 3 anos da habitação de Abram na terra de Canaã, nesse ano Noa morreu, que foi 58º ano da vida de Abram, e todos os dias que Noé viveu foram 950 anos, e morreu. E habitou Abram na terra de Canaã, ele, sua mulher e tudo pertencente a ele, e todos aqueles que o acompanharam, juntamente com aqueles que se juntaram a ele do povo da terra. Mas Naor, irmão de Abram, e Terá seu pai, e Ló, filho de Arã, e tudo pertencente a eles, habitaram em Arã. No 5º ano da habitação de Abram na terra de Canaã, o povo de Sodoma e Gomorra e todas as cidades da planície se revoltaram contra o poder de Quedorlaomer, rei de Elã, pois todos os reis das cidades da planície haviam servido a Quedorlaomer durante 12 anos, e deu-lhe uma taxa anual. Mas naqueles dias, no 13º ano, eles se rebelaram contra ele. E no 10º ano da habitação de Abram na terra de Canaã, houve guerra entre Nimrod, rei de Shinar, e Quedorlaomer, rei de Elã, e Nimrod veio para lutar com Quedorlaomer e dominá-lo. Pois Quedorlaomer era naquele tempo um dos príncipes dos exércitos de Nimrod, e quando todas as pessoas na torre foram dispersas, e os que ficaram também foram espalhados sobre a face da terra, Quedorlaomer foi para a terra de Elã, e reinou sobre ela, e se rebelou contra seu senhor. E naqueles dias, quando Nimrod viu que as cidades da planície haviam se rebelado, ele veio com orgulho
e ira para a guerra com Quedorlaomer. E Nimrod reuniu todos os seus príncipes e súditos, cerca de 700.000 homens, e foi contra Quedorlaomer, e Quedorlaomer saiu-lhe ao encontro com 5.000 homens, e eles se prepararam para a batalha no vale de Babel, que está entre Elã e Shinar. E todos aqueles reis combateram ali, e Nimrod e seu povo foram feridos diante do povo de Quedorlaomer, e ali caiu dos homens de Nimrod cerca de 600.000, e Mardom, filho do rei, caiu entre eles. E Nimrod fugiu e retornou envergonhado e desgraçado para a sua terra. Ele ficou sob sujeição a Quedorlaomer por muito tempo, e Quedorlaomer regressou à sua terra e enviou os príncipes do seu exército aos reis que habitavam em torno dele, e Arioque, rei de Elazar, e a Tidal, rei de Goim, e fez uma aliança com eles, e foram todos obedientes aos seus mandamentos. E foi no 15º ano da habitação de Abram na terra de Canaã, que é o 70º ano de vida de Abram, e o Senhor apareceu a Abram naquele ano, e ele disse-lhe: Eu sou o Senhor que te trouxe de Ur-Casdim para te dar esta terra por herança. Agora, pois, anda diante de mim, e sê perfeito e guarda os meus mandamentos, pois a ti e à tua descendência darei esta terra por herança, desde o rio Mitzraim até o grande rio Eufrates. E virás a teus pais em paz e em boa velhice, a 4ª geração, e voltará aqui nesta terra, e a herdarão para sempre. E Abram construiu um altar e invocou o nome do Senhor que lhe apareceu, e ele trouxe sacrifícios sobre o altar ao Senhor. Naquele tempo, Abram voltou e foi para Harã, a fim de ver seu pai e sua mãe, e a casa de seu pai. E Abram e sua esposa e tudo pertencente a ele retornaram a Harã, e Abram habitou em Harã 5 anos. E muitos do povo de Harã, cerca de 72 homens, seguiram Abram, e Abram ensinou-lhes a instrução do Senhor e seus caminhos, e ele ensinou-lhes a conhecer o Senhor. Naqueles dias o Senhor apareceu a Abram em Harã e disse-lhe: Eis que eu te falei estes 20 anos atrás, dizendo: Sai da tua terra, do teu lugar de nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, para dá-la a ti e a teus filhos, pois ali naquela terra te abençoarei e te farei uma grande nação, e farei o teu nome grande, e em ti serão benditas as famílias da terra. Agora, pois, levanta-te, sai desse lugar, tu, tua mulher, e tudo pertencente a ti, também cada um nascido em tua casa, e todas as almas que fizestes em Harã, e traze-as contigo daqui, e levanta-te para retornares à terra de Canaã. E Abram se levantou e tomou sua esposa Sarai, e tudo pertencente a ele, e todos os que lhe nasceram em sua casa, e as almas que tinham feito em Harã, e eles saíram para irem à terra de Canaã. E Abram partiu e voltou para a terra de Canaã, conforme a palavra do Senhor, e Ló, filho de seu irmão Harã, foi com ele. E era Abram de 75 anos de idade, quando saiu de Harã para voltar à terra de Canaã. E ele chegou à terra de Canaã, conforme a palavra do Senhor a Abram, e armou a sua tenda, e habitou na planície de Manré, e com ele estava Ló, filho de seu irmão, e tudo pertencente a ele. E o Senhor novamente apareceu a Abram e disse: A tua semente darei esta terra. E ele construiu um altar ao Senhor que lhe apareceu, que ainda está até hoje nas planícies de Manré. Naqueles dias não havia na terra de Shinar um homem sábio que tivesse entendimento em toda a sabedoria e de uma aparência bonita, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion, e era difícil de se suportar. E ele resolveu ir para o Egito, para Osíris, o filho de Anom, rei do Egito, para mostrar ao rei a sua sabedoria, pois talvez ele pudesse achar graça em seus olhos para o levantar e dar-lhe manutenção, e Ricaion fez assim. E quando Ricaion chegou ao Egito, perguntou aos habitantes do Egito a respeito do rei, e os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele saísse de seu palácio real e fosse visto no exterior apenas um dia no ano, e depois que o rei retornasse ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu, ele deu a sentença na terra, e cada um, tendo um terno, veio perante o rei naquele dia para obter a sua solicitação.
E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e ficou muito triste. E à noite, Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas, uma antiga casa no Egito, e ficou ali a noite toda com amargura de alma e apertos de fome, e o sono foi removido dos seus olhos. E Ricaion considerou dentro de si o que deveria fazer na cidade até que o rei fizesse a sua aparição, e como ele pudesse se manter lá. E ele se levantou pela manhã, e andou e encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com o que supriram os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo a fim de obter uma manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo e ele era como um cego no meio deles. E ele partiu e obteve legumes a vendê-los por seu sustento, e a plebe se reuniu sobre ele e o ridicularizou, e tomou os seus legumes dele e deixou-lhe nada. E levantou-se dali com amargura de alma e foi suspirando até a casa em que ele permaneceu toda a noite antes, e ele dormiu ali na segunda noite. E naquela noite novamente ele arrazoava consigo mesmo como poderia se salvar da fome, e ele concebeu um esquema como agir. Ele levantou-se pela manhã e agiu engenhosamente, e foram contratados 30 homens fortes da plebe, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou ao topo do túmulo egípcio e os colocou ali. E ele lhes ordenou, dizendo: Assim diz o rei, fortalecei-vos e sede homens valentes, e que ninguém seja sepultado aqui até 200 peças de prata serem dadas, e então ele pode ser enterrado. E aqueles homens fizeram de acordo com a ordem de Ricaion ao povo do Egito todo aquele ano. Em 8 meses, Ricaion e seus homens juntaram grandes riquezas de ouro e prata, e Ricaion tomou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, e contratou mais homens, e deu-lhes cavalos, e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento, o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre o trabalho de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia designado, e todos os egípcios vieram perante ele e clamaram a ele, dizendo: Que o rei viva para sempre. O que é isto que fazes na cidade a teus servos? Não deixas um corpo morto ser enterrado, até que tanta prata e ouro sejam dadas? Já houve algo semelhante em toda a terra, desde os dias dos reis antigos, sim mesmo, desde os dias de Adão até hoje, que os mortos não devam ser enterrados somente por um preço fixo? Sabemos ser costume dos reis tomar uma taxa anual do vivente, mas tu não fazes só isso, mas dos mortos também tu extorques uma taxa dia a dia. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isto, pois toda a cidade está em ruínas nesta conta, e tu não sabes disso? E quando o rei ouviu tudo o que tinham falado, ficou muito irado, e sua ira ardia dentro dele neste assunto, pois ele nada tinha sabido disso. E o rei disse: Quem é e onde está aquele que se atreve a fazer este mal em minha terra, sem o meu consentimento? Certamente tu me dirás. E disseram-lhe todas as obras de Ricaion e seus homens, e a ira do rei foi despertada, e ele ordenou que Ricaion e seus homens fossem trazidos perante ele. E Ricaion levou cerca de 1.000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu de seda e bordado, e pô-los sobre cavalos, e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também levou uma grande quantidade de ouro e prata e pedras preciosas, e um cavalo forte e bonito, como um presente para o rei, com o qual ele veio perante o rei e prostrou-se à terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram do trabalho de Ricaion e viram suas riquezas e o presente que ele havia trazido para o rei. E isso agradou muito o rei, e ele se maravilhou disso. E quando Ricaion sentou-se diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaion falou todas as suas palavras sabiamente diante do rei, seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graça em seus olhos, e encontrou-se com graça e bondade de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por causa de sua sabedoria e excelentes discursos. E a partir daquele momento eles o amaram muito. E o rei respondeu e disse a Ricaion:
teu nome não será mais chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, visto que extorquiste uma taxa dos mortos, e ele chamou seu nome Faraó. E o rei e seus súditos amaram Ricaion por sua sabedoria, e consultaram com todos os habitantes do Egito para fazer o prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion, Faraó, prefeito sobre Osíris, rei do Egito, e o faraó Ricaion governou sobre o Egito, diariamente administrando justiça para toda a cidade. Mas Osíris, o rei, iria julgar o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer sua aparição. E Faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito e exigiu uma taxa de todos os habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amaram muito o Faraó Ricaion, e eles fizeram um decreto para chamar cada rei que reinasse sobre eles e seus descendentes no Egito, o Faraó. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito desde aquele tempo em diante foram chamados Faraó até hoje. E naquele ano houve uma fome pesada por toda a terra de Canaã, e os habitantes da terra não poderiam permanecer por causa da fome, pois era muito grave. E Abram e tudo pertencente a ele se levantaram e desceram ao Egito por causa da fome, e quando eles estavam junto ao ribeiro de Mitzraim, permaneceram ali algum tempo para descansar da fadiga do caminho. E Abram e Sarai estavam caminhando à beira do ribeiro de Mitzraim, e Abram viu que sua esposa Sarai era muito bonita. E Abram disse a Sarai, sua mulher: visto que Deus te criou com tal rosto belo, tenho medo dos egípcios, para que não me matem e te levem embora, pois não há temor de Deus nestes lugares. Certamente, então tu farás isto: dize que és minha irmã para todos os que te perguntarem, a fim de que vá bem comigo e para que possamos viver e não sermos condenados à morte. E Abram ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por causa da fome. Também a seu sobrinho Ló ele ordenou, dizendo: se os egípcios te perguntarem de Sarai, dize que ela é a irmã de Abram. E ainda com todas essas ordens, Abram não confiou neles, mas ele tomou a Sarai e a colocou em um cofre e a escondeu entre os seus vasos, pois Abram ficou muito preocupado com Sarai devido à maldade dos egípcios. E Abram e tudo pertencente a ele se levantaram do ribeiro de Mitzraim e chegaram ao Egito, e eles mal tinham entrado nos portões da cidade quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: dá o dízimo ao rei do que tu tens, e então podes entrar na cidade. E Abram e os que estavam com ele assim fizeram. E Abram com o povo que estava com ele chegaram ao Egito, e quando eles chegaram, trouxeram o cofre que Sarai estava escondida, e os egípcios viram o cofre. E os servos do rei se aproximaram de Abram, dizendo: o que tens aqui neste cofre que não vimos? Agora abre o cofre e dá o dízimo ao rei de tudo o que ele contém. E disse Abram: este cofre eu não abrirei, mas tu, o que demandas sobre ele, te darei. E os oficiais de Faraó responderam a Abram, dizendo: é um cofre de pedras preciosas, dá-nos a 10ª parte dele. Abram disse: tudo o que desejares te darei, mas tu não deves abrir o cofre. E os oficiais do rei insistiram com Abram, e chegaram ao cofre e o abriram com força, e eles viram, e eis que uma bela mulher estava no cofre. E quando os oficiais do rei viram Sarai, ficaram chocados de admiração à sua beleza, e todos os príncipes e servos de Faraó se reuniram para verem Sarai, pois ela era muito bonita. E os oficiais do rei correram e anunciaram a Faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai ao rei, e Faraó ordenou que ela fosse trazida, e a mulher veio perante o rei. E Faraó viu Sarai, e ela lhe agradou muito, e ele ficou impressionado com sua beleza, e o rei se alegrou muito por sua causa, e fez presentes para aqueles que lhe trouxeram a notícia a respeito dela. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó, e Abram se entristeceu por causa de sua mulher, e orou ao Senhor para livrá-la das mãos de Faraó. E Sarai também orou naquele momento e disse: ó Senhor Deus, tu fizeste ao meu senhor Abram para sair de sua terra e da casa de seu pai para a terra de Canaã, e prometeste habitar com ele, se ele realizasse teus mandamentos,
Agora, eis que temos feito o que tu nos mandaste, e deixamos a nossa terra e nossas famílias, e fomos para uma terra estranha e a um povo que não conhecíamos antes. E nós viemos para esta terra para evitar a fome, e este acidente mal se me aconteceu. Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-nos e salva-nos da mão deste opressor, e faze bem comigo por causa da tua misericórdia. E o Senhor ouviu a voz de Sarai, e o Senhor enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. E o rei veio e sentou-se diante de Sarai, e eis que um anjo do Senhor estava sobre eles. E ele apareceu para Sarai e disse-lhe: Não temas, porque o Senhor ouviu a tua oração. E o rei se aproximou de Sarai e disse-lhe: O que é aquele homem para ti que te trouxe aqui? E ela disse: Ele é meu irmão. E o rei disse: Cabe-nos fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu nos ordenares. E naquele momento o rei mandou para Abram prata, ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos e servas. E o rei ordenou a Abram para ser trazido, e sentou-se no pátio da casa do rei, e o rei exaltou soberanamente Abram naquela noite. E o rei se aproximou para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la, quando o anjo o feriu pesadamente, e ele ficou aterrorizado, e ele se absteve de tocá-la. E quando o rei se aproximou de Sarai, o anjo o feriu no chão, e agiu assim para ele a noite inteira, e o rei ficou aterrorizado. E o anjo naquela noite feriu pesadamente todos os servos do rei e toda a sua casa por causa de Sarai, e houve grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: Certamente por causa desta mulher tem isto acontecido comigo. E ele se retirou a alguma distância dela e falou palavras agradáveis para ela. E o rei disse a Sarai: Dize-me, peço-te, sobre o homem com que tu vieste aqui. E Sarai disse: Este homem é meu marido. E eu te disse que ele era meu irmão, porque eu tive medo de que fosses colocá-lo à morte por maldade. E o rei se manteve longe de Sarai, e as pragas do anjo do Senhor cessaram dele e de sua casa. E Faraó soube que ele foi ferido por causa de Sarai, e o rei ficou muito assombrado com isso. E pela manhã o rei chamou Abram e disse-lhe: O que é isto que fizeste para mim? Porque disseste: Era minha irmã, devido que eu a tomei por mulher, e esta praga pesada, portanto, veio sobre mim e minha casa. Agora, pois, aqui está a tua mulher, toma e sai de nossa terra, para que todos nós não morramos por causa dela. E Faraó tomou mais gado, servos e servas, e prata e ouro, para dar a Abram, e ele devolveu-lhe Sarai, sua mulher. E o rei tomou uma donzela que ele gerou por sua concubina, e deu a Sarai por serva. E o rei disse à sua filha: É melhor para ti, minha filha, ser escrava na casa desse homem do que ser dona da minha casa. Depois nós vimos o mal que se abateu sobre nós por causa desta mulher. E Abram se levantou, e ele e tudo pertencente a ele saíram do Egito, e Faraó ordenou alguns de seus homens para acompanhá-lo, e tudo que foi com ele. E Abram voltou para a terra de Canaã, para o lugar onde ele tinha feito o altar, onde ele a princípio tinha armado sua tenda. E Ló, filho de Aram, irmão de Abrão, tinha um estoque grande de gado, ovelhas e rebanhos e tendas, pois o Senhor foi generoso com ele por causa de Abram. E quando Abram estava habitando na terra, os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abram, pois sua propriedade era muito grande para eles permanecerem junto na terra, e a terra não podia sustentá-los por causa de seu gado. E quando os pastores de Abram foram alimentar o seu rebanho, não podiam entrar nos campos do povo da terra, mas o gado dos pastores de Ló fizeram diferente, pois eles foram impedidos de alimentar nos campos do povo da terra. E o povo da terra viu esta ocorrência diária, e chegaram a Abrão e brigaram com ele por causa dos pastores de Ló. E disse Abrão a Ló: O que é isto que estás fazendo comigo para me fazer desprezível aos habitantes da terra? Pois que tu ordenas aos teus pastores alimentar o teu gado nos campos de outras pessoas? Não sabes que sou estrangeiro nesta terra entre os filhos de Canaã? E por que farás isto comigo? E Abram discutia diariamente com Ló por causa disto, mas Ló não quis ouvir a Abram. E ele continuava a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vinham e diziam a Abram. E disse Abrão a Ló:
Até quando serás para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes da terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois somos parentes. Mas peço-te separar-te de mim. Vai, escolhe um lugar onde possas habitar com o teu gado e tudo pertencente a ti, mas mantém-te a uma distância de mim, tu e a tua casa. E não fiques com medo de sair de mim, pois se alguém fizer uma injúria a ti, faze-me saber e vingarei tua causa dele, somente afasta-te de mim. E quando Abrão tinha falado todas essas palavras a Ló, então Ló se levantou e ergueu seus olhos para a planície do Jordão. E ele viu que todo este lugar era bem regado e bom para o homem, bem como proporcionando pasto para o gado. E Ló partiu de Abram para aquele lugar, e ali armou sua tenda e habitou em Sodoma, e eles foram separados um dos outros. E Abram habitou na planície de Manré, que está em Hebrom, e ali armou sua tenda, e Abram permaneceu naquele lugar muitos anos. Naquele tempo, Quedorlaomer, rei de Elã, enviou a todos os reis vizinhos, a Nimrod, rei de Shinar, que estava então sob seu poder, e a Tidal, o rei de Goim, e a Arioque, rei de Elazar, com quem ele fez uma aliança, dizendo: sobe a mim e ajuda-me, para que possamos ferir todas as cidades de Sodoma e seus habitantes, pois se revoltaram contra mim estes 13 anos. E estes 4 reis subiram com todos os seus acampamentos, cerca de 800.000 homens, e eles foram como estavam e feriram a todo o homem que encontraram em seu caminho. E os 5 reis de Sodoma e Gomorra, Shinabe, rei de Admá, Shemeber, rei de Zeboim, Berá, rei de Sodoma, Berchá, rei de Gomorra, e Belá, rei de Zoar, saíram para enfrentá-los, e todos eles se ajuntaram no vale de Sidim. E esses 9 reis fizeram guerra no vale de Sidim, e os reis de Sodoma e Gomorra foram feridos diante dos reis de Elã. E o vale de Sidim era cheio de poços de cal, e os reis de Elã perseguiram os reis de Sodoma, e os reis de Sodoma com os seus acampamentos fugiram e caíram nos poços de cal. E tudo o que restou foi para a montanha para a segurança. E os 5 reis de Elã chegaram depois deles e os perseguiram até os portões de Sodoma e tomaram tudo o que havia em Sodoma. E saquearam todas as cidades de Sodoma e Gomorra e também levaram a Ló, filho do irmão de Abram, e sua propriedade, e apreenderam todas as mercadorias da cidade de Sodoma e foram embora. E Unique, servo de Abram, que estava na batalha, viu isto e disse a Abram tudo o que os reis tinham feito para as cidades de Sodoma, e que Ló foi levado cativo por eles. E Abram ouviu isto, e ele se levantou com cerca de 318 homens que estavam com ele, e naquela noite perseguiu estes reis e os feriu, e todos eles caíram diante de Abraão e seus homens, e não houve ninguém permanente, senão os 4 reis que fugiram, e seguiram cada um seu próprio caminho. E Abram recuperou todos os bens de Sodoma, e ele também recuperou Ló e seus bens, suas mulheres e pequeninos, e tudo que lhe pertencia, de modo que Ló não teve falta de nada. E quando ele voltou de ferir estes reis, ele e seus homens passaram o vale de Sidim, onde os reis tinham feito guerra juntos. E Berá, rei de Sodoma, e o resto dos seus homens que estavam com ele, saíram dos poços de cal, em que tinham caído para encontrarem a Abram e seus homens. E Adonisedeque, rei de Jerusalém, o mesmo era Shem, saiu com os seus homens para encontrar Abram e seu povo, com pão e vinho, e eles permaneceram juntos no vale de Meleque. E Adonisedeque abençoou Abram, e Abram lhe deu 1/10 de tudo o que ele havia trazido do despojo de seus inimigos, pois Adonisedeque era sacerdote diante de Deus. E todos os reis de Sodoma e Gomorra que estavam ali com seus servos aproximaram-se de Abram e pediram-lhe para devolver os seus servos a quem tinha feito cativo e tomar para si toda a propriedade. E Abram respondeu aos reis de Sodoma, dizendo: como o Senhor vive, que criou o céu e a terra, e que redimiu a minha alma de toda a aflição, e que me livrou hoje de meus inimigos, e deu-os em minhas mãos, não tomarei nada que te pertence, para que não te vanglories amanhã, dizendo: Abram tornou-se rico de nossa propriedade que ele salvou. Porque o Senhor meu Deus, em quem confio, me disse: nada te faltará, porque eu te abençoarei em todas as obras de tuas mãos. E agora, pois, eis que aqui está tudo que te pertence, toma-o e vai.
Como o Senhor vive, não tomarei de ti desde uma alma viva para baixo a um sapato ou cabelo, com exceção da despesa do alimento dos que saíram comigo para a batalha, como também as porções dos homens que foram comigo, Anar, Ascol e Manré, eles e seus homens. Assim como também aqueles que tinham ficado para vigiar a bagagem, eles tomarão sua porção dos despojos. E os reis de Sodoma deram a Abram tudo o que ele tinha dito, e insistiram com ele para tomar do que quer que ele escolhesse, mas ele não quis. E despediu os reis de Sodoma e o restante de seus homens, e deu-lhes ordens sobre Ló, e eles foram para os seus respectivos lugares. E Ló, filho de seu irmão, também se despediu com a sua propriedade, e foi com eles, e Ló voltou para sua casa, a Sodoma, e Abram e seu povo voltou para a sua casa, para as planícies de Manré, que está em Hebrom. Naquele tempo, o Senhor novamente apareceu a Abram em Hebrom e disse-lhe: Não temas, tua recompensa é muito grande diante de mim, pois eu não te deixarei até que eu tenha te multiplicado e te abençoe e faça a tua semente como as estrelas do céu, que não podem ser medidas nem contadas. E eu darei à tua semente todas estas terras que está vendo com os teus olhos. A eles as darei por herança para sempre. Somente sê forte e não temas. Anda diante de mim e sê perfeito. E no 78º ano da vida de Abram, naquele ano morreu Reu, filho de Peleg, e todos os dias de Reu foram 239 anos, e morreu. E Sarai, filha de Arã, mulher de Abram, ainda era estéril naqueles dias. Ela não tinha dado filho nem filha a Abram. E quando ela viu que não lhe dava filhos, tomou sua serva Agar, a quem Faraó havia lhe dado, e deu-a a Abram, seu marido, por mulher. Pois Agar aprendeu todas as maneiras de Sarai, como Sarai a ensinou. Ela não foi de modo algum deficiente em seguir suas boas maneiras. E disse Sarai a Abram: Eis aqui está a minha serva Agar, entra a ela, para que ela dê à luz sobre meus joelhos, para que também eu obtenha filhos através dela. E no fim de 10 anos da habitação de Abram na terra de Canaã, que é o 85º ano da vida de Abram, Sarai deu Agar a ele. E ouviu Abram a voz de sua mulher Sarai, e ele tomou sua serva Agar, e Abram entrou a ela, e ela concebeu. E quando Agar viu que ela havia concebido, alegrou-se muito, e sua senhora foi desprezada aos seus olhos. E ela disse dentro de si mesma: Isto só pode ser que eu sou melhor diante de Deus do que Sarai, minha senhora, pois todos os dias que minha senhora tem estado com o meu senhor, ela não concebeu, mas o Senhor me fez conceber em tão pouco tempo dele. E quando Sarai viu que Agar havia concebido de Abrão, Sarai ficou com ciúmes de sua serva. E Sarai disse consigo mesma: Isto é certamente nada mais, senão que ela deva ser melhor do que eu. E disse Sarai a Abram: Meu agravo seja sobre ti, pois no momento em que oraste diante do Senhor por filhos, por que não oras por minha causa, para que o Senhor me dê semente de ti? E quando eu falo com Agar na tua presença, ela despreza as minhas palavras, porque ela concebeu, e nada dizes a ela? Que o Senhor julgue entre mim e ti pelo que fizestes para mim. E disse Abram a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe como pode parecer bem aos teus olhos. E Sarai a afligiu, e Agar fugiu dela para o deserto. E o anjo do Senhor a encontrou no lugar para onde ela tinha fugido, junto a um poço, e disse-lhe: Não temas, porque multiplicarei a tua semente, pois terá um filho, e lhes porás o nome de Ismael. Agora, então volta para Sarai, tua senhora, e submete-te debaixo de suas mãos. E Agar chamou o lugar daquele poço Beer-Lahai-Roi, que está entre Kadesh e o deserto de Bered. E naquele tempo Agar voltou para a casa de seu senhor, e no fim dos dias deu à luz a um filho, a Abram. E Abram chamou seu nome Ismael, e era Abrão de 86 anos de idade quando ele o gerou. E naqueles dias, no 91º ano da vida de Abram, os filhos de Quitim fizeram guerra contra os filhos de Tubal, pois quando o Senhor dispersou os filhos dos homens sobre a face da terra, os filhos de Quitim foram se estabelecer na planície de Conopia, e eles mesmos construíram cidades ali e habitaram junto ao rio Tibreu. E os filhos de Tubal habitaram em Tuscaná, e suas fronteiras alcançaram o rio Tibreu, e os filhos de Tubal construíram uma cidade em Tuscaná, e chamaram o nome Sabiná,
conforme o nome de Sabiná, filho de Tubal, seu pai, e ali habitaram até hoje. E foi naquele tempo que os filhos de Chitim fizeram guerra com os filhos de Tubal, e os filhos de Tubal foram feridos diante dos filhos de Chitim, e os filhos de Chitim fizeram cair 370 homens dos filhos de Tubal. E naquele tempo os filhos de Tubal juraram aos filhos de Chitim, dizendo: não vos casareis entre nós, e ninguém dará sua filha a qualquer dos filhos de Chitim, pois todas as filhas de Tubal eram naqueles dias formosas, pois não foram achadas mulheres em toda a terra tão formosas quanto as filhas de Tubal. E todos os que se encantaram com as belezas das mulheres foram as filhas de Tubal, e tomaram mulheres delas, e os filhos dos homens, reis e príncipes, que muito se deleitaram com a beleza das mulheres, tomaram mulheres naqueles dias das filhas de Tubal. E, no fim de 3 anos, depois que os filhos de Tubal tinham jurado aos filhos de Chitim não lhes dar suas filhas por mulheres, cerca de 20 homens dos filhos de Chitim foram tomar alguma das filhas de Tubal, mas não acharam. Porque os filhos de Tubal mantiveram os seus juramentos de não casarem com eles, e não deveriam quebrar seus juramentos. E nos dias da colheita, os filhos de Tubal entraram em seus campos para possuir sua colheita. Quando os jovens de Sitim se reuniram e foram à cidade de Sabiná, e cada um tomou uma jovem das filhas de Tubal e voltaram para suas cidades. E os filhos de Tubal ouviram falar disso e foram fazer guerra com eles. E eles não puderam prevalecer sobre eles, pois a montanha era excessivamente alta deles. E quando viram que não podiam prevalecer sobre eles, voltaram para sua terra. E na virada do ano, os filhos de Tubal foram contratar cerca de 10.000 homens daquelas cidades que estavam perto deles, e foram guerrear com os filhos de Chitim. E os filhos de Tubal saíram para a guerra com os filhos de Chitim para destruir sua terra e para a angústia deles, e nesse envolvimento os filhos de Tubal prevaleceram sobre os filhos de Chitim, e os filhos de Chitim, vendo que estavam muito angustiados, levantaram os filhos que haviam tido com as filhas de Tubal sobre o muro que havia sido construído a ser diante dos olhos dos filhos de Tubal. E os filhos de Chitim lhes disseram: viestes fazer guerra com os teus próprios filhos e filhas, e não fomos considerados vossa carne e osso desde aquele tempo até agora? E quando os filhos de Tubal ouviram isto, cessaram de fazer guerra com os filhos de Chitim e foram embora. E voltaram para suas cidades, e os filhos de Chitim naquele tempo se reuniram e construíram 2 cidades junto ao mar, e chamaram uma Purtu e a outra Arizá. E então Abram, filho de Terá, era de 99 anos de idade. Naquele tempo o Senhor lhe apareceu e lhe disse: farei minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua semente, e esta é a aliança que faço entre mim e ti, que cada filho macho seja circuncidado, tu e tua semente depois de ti. Com 8 dias de idade será circuncidado, e esta aliança será em vossa carne por aliança perpétua. E agora, pois, o teu nome não mais será chamado Abram, mas Abraham, e a tua mulher não mais será chamada Sarai, mas Sara. Porque a ambos abençoarei, e multiplicarei tua semente depois de ti, para que se torne uma grande nação, e reis sairão de ti. E Abraham levantou-se e fez tudo o que Deus lhe ordenara, e tomou os homens de sua casa e os comprados com seu dinheiro, e os circuncidou como o Senhor lhe havia ordenado. E não houve nenhum só deixado a quem ele não circuncidasse. E Abraham e seu filho Ismael foram circuncidados na carne do seu prepúcio. 13 anos de idade tinha Ismael quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E no 3º dia, Abraham saiu de sua tenda e sentou-se à porta para desfrutar do calor do sol durante a dor de sua carne. E o Senhor lhe apareceu na planície de Manré e enviou 3 de seus anjos ministrantes para visitá-lo. E ele estava sentado à porta da tenda e ergueu seus olhos e viu. E eis que 3 homens vinham de uma distância, e ele se levantou e correu a encontrá-los. E ele se inclinou para eles e os levou para sua casa. E ele lhes disse: se agora tenho achado graça aos vossos olhos, vinde e comei um pedaço de pão. E ele insistiu com eles, e eles se recolheram, e ele lhes deu água, e lavou seus pés, e os colocou debaixo de uma árvore à porta da tenda. E Abraham correu e apanhou um bezerro tenro e bom, e apressou-se a matá-lo, e o deu a seu servo Eliezer para se vestir. E Abraham foi até Sara, dentro da tenda, e disse-lhe:
Prepara rapidamente 3 medidas de boa farinha, amassa e faze bolos para cobrir o pote que contém a carne. E assim ela fez. E Abraham apressou-se e trouxe diante deles manteiga e leite, carne de carneiro, e deu diante deles para comer antes que a carne do bezerro estivesse pronta o suficiente, e eles comeram. E quando eles tinham acabado de comer, um deles lhe disse: voltarei para ti de acordo com o tempo de vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. E depois disto, os homens partiram e seguiram seus caminhos para os lugares aos quais eles foram enviados. E naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra e de todas as 5 cidades eram extremamente perversas e pecaminosas contra o Senhor e provocavam o Senhor com as suas abominações e se fortaleciam em agir abominavelmente e escarnecidamente diante do Senhor, e suas maldades e crimes eram naqueles dias grandes diante do Senhor. E eles tinham em sua terra um vale muito extenso, cerca da metade de um dia de caminhada, e nele havia fontes de água e uma grande quantidade de pastagem em torno da água. E todas as pessoas de Sodoma e Gomorra iam lá 4 vezes ao ano com suas mulheres e crianças e todos os seus pertences, e ali eles se divertiam com tamborins e danças. E no tempo de diversão, todos eles se levantavam e agarravam as mulheres de seus vizinhos, e alguns agarravam as filhas virgens dos seus vizinhos, e eles as apreciavam, e cada homem via sua mulher e filha nas mãos de seu vizinho e não diziam uma só palavra. E assim eles faziam desde a manhã até a noite, e depois voltavam para casa, cada homem para a sua casa, e cada mulher para a sua tenda, de modo que sempre assim faziam 4 vezes ao ano. Também, quando um estrangeiro chegava em suas cidades e trazia consigo mercadorias que havia comprado com vista a dispô-las ali, as pessoas destas cidades se juntavam, homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, e se dirigiam até o homem e tomavam os seus bens à força, dando um pouco para cada homem até que todas as mercadorias que o estrangeiro havia trazido para aquelas terras tivessem acabado. E se o dono das mercadorias discutisse com eles, dizendo: que serviço é este que fizeste para mim? Então eles se aproximavam dele, um por um, e cada um mostrava-lhe o pouco que havia tirado dele e os insultava, dizendo: eu só tirei esse bocadinho que tu me deste. E quando ele tinha ouvido isto de todos eles, ele se levantava e partia deles em tristeza e amargura de alma. Quando todos eles se levantavam e iam atrás dele, e o expulsavam da cidade com grande barulho e tumulto. E havia um homem do país de Elão, que seguia vagarosamente na estrada, sentado sobre o seu jumento, que carregava um manto fino de diversas cores, e o manto estava amarrado com uma corda sobre o jumento. E o homem seguia em sua jornada, passando pelas ruas de Sodoma. Quando o sol se pôs à noite, ele permaneceu ali, a fim de passar a noite, mas ninguém o permitiu entrar em sua casa. E naquele tempo havia em Sodoma um homem muito perverso e malvado, alguém muito hábil em praticar o mal, e seu nome era Edade. E ele levantou seus olhos e viu o viajante nas ruas da cidade, e ele chegou até ele e disse: de onde vens e para onde vas? E o homem lhe disse: estou viajando de Hebrom para Elão, de onde eu pertenço. E quando eu passava, o sol se pôs e ninguém me deixou entrar em sua casa, apesar de eu ter pão e água e também palha e sustento para o meu jumento, e nada me falta. E Edade respondeu e disse-lhe: tudo aquilo que desejares será suprido por mim, mas na rua não deves passar a noite toda. E Edade o levou para sua casa, e ele tirou o manto do jumento com a corda, e os trouxe para sua casa, e deu ao jumento palha e sustento, enquanto que o viajante comeu e bebeu na casa de Edade, e ali ficou naquela noite. E de manhã o viajante se levantou cedo para continuar sua viagem, quando Edade lhe disse: espera, conforta o teu coração com um pedaço de pão, e depois segue. E assim fez o homem, e ele permaneceu com ele, e ambos comeram e beberam durante o dia, quando o homem se levantou para seguir. E Edade lhe disse: eis que agora o dia está declinando, é melhor permaneceres toda a noite, para que o teu
coração seja confortado. E ele insistiu com ele para que ficasse ali toda a noite. E no segundo dia ele se levantou cedo para ir embora, quando Edade insistiu com ele, dizendo: conforta teu coração com um pedaço de pão, e depois segue. E ele permaneceu e também comeu com ele no segundo dia. E então o homem levantou-se para continuar sua viagem. E Edade lhe disse: eis que agora o dia está declinando, continua comigo para confortares o teu coração, e pela manhã levanta cedo e segue teu caminho. E o homem não quis ficar, mas levantou e selou seu jumento. E enquanto ele estava selando seu jumento, a mulher de Edade disse a seu marido: eis que este homem permaneceu conosco durante 2 dias, comendo e bebendo, e ele não nos deu nada, e agora ele vai nos deixar sem dar nada? E Edade disse a ela: fica calma. E o homem selou seu jumento para seguir. E ele pediu a Edade para dar-lhe a corda e o manto para amarrá-lo sobre o jumento. E Edade lhe disse: o que dizes? E ele lhe disse: que tu, meu senhor, me deves me dar a corda e um manto feito de diversas cores, que escondeste contigo em tua casa para cuidares dele. E Edade respondeu ao homem dizendo: esta é a interpretação de teu sonho. A corda que viste significa que a tua vida será prolongada como uma corda, e tendo visto o manto colorido com todos os tipos de cores, significa que terás uma vinha na qual plantarás árvores de todas as frutas. E o viajante respondeu dizendo: não, meu senhor, pois eu estava acordado quando eu te dei a corda e também um manto tecido com diferentes cores que tu tiraste do jumento para dispô-los para mim. E Edade respondeu e disse: certamente eu te disse a interpretação do teu sonho, e é um bom sonho, e esta é a sua interpretação. Ora, os filhos dos homens me dão 4 peças de prata, que é o meu preço para interpretar sonhos, e de ti eu exijo apenas 3 peças de prata. E o homem foi provocado pelas palavras de Edade e chorou amargamente, e ele conduziu Edade até Seraque, juiz de Sodoma. E o homem expôs a sua causa perante Seraque, o juiz, quando Edade respondeu dizendo: não é assim, mas assim que é o assunto. E o juiz disse ao viajante: este homem Edade te diz a verdade, porque ele é famoso na cidade pela interpretação precisa de sonhos. E o homem chorou com a palavra do juiz, e ele disse: não assim, meu senhor, pois foi no dia em que eu lhe dei a corda e o manto que estava sobre o jumento, a fim de colocá-los em sua casa, e ambos disputavam diante do juiz, um dizendo: assim era o problema, e o outro declarando o contrário. E Edade disse ao homem: dá-me 4 peças de prata, que eu cobro por minhas interpretações de sonhos, eu não farei qualquer concessão, e dá-me as despesas das 4 refeições que comeste na minha casa. E o homem disse a Edade: verdadeiramente eu te pagarei o que eu comi em tua casa, somente me dá a corda e o manto que escondeste em tua casa. E Edade respondeu perante o juiz e disse ao homem: eu não te disse a interpretação de teu sonho? A corda significa que os teus dias serão prolongados como uma corda, e o manto que terás uma vinha na qual irás plantar todos os tipos de árvores frutíferas. Esta é a interpretação correta do teu sonho. Agora me dá as 4 peças de prata que eu exijo como compensação, porque eu não vou te fazer nenhuma concessão. E o homem chorou com as palavras de Edade, e ambos discutiram diante do juiz, e o juiz deu ordem aos seus servos para que o expulsassem precipitadamente da casa. E foram discutir longe do juiz. Quando as pessoas de Sodoma os ouviram, eles se juntaram em volta deles e exclamaram contra o estrangeiro e o expulsaram grosseiramente da cidade. E o homem continuou sua viagem sobre seu jumento com amargura de alma, lamentando e chorando. E enquanto ele seguia a viagem, lamentava pelo que tinha acontecido com ele na cidade corrupta de Sodoma. E as cidades de Sodoma possuíam 4 juízes para as 4 cidades, e esses eram os seus nomes: Seraque na cidade de Sodoma, Sharcad em Gomorra, Zabinaque em Admá, e Menom em Zeboim. E Eliezer, servo de Abraão, aplicou-lhes nomes diferentes, e ele converteu Seraque em Chacra, Sharcad em Chacrura, Zebiná em Quesobim, e Menom em Matsolodim. E de acordo com o desejo de seus 4 juízes, o povo de Sodoma e Gomorra tinham camas montadas nas ruas das cidades, e se um homem chegasse a esses lugares,
Eles o agarravam e o levavam para uma de suas camas, e à força o faziam deitar nelas. E quando ele se deitava, 3 homens se postavam à sua cabeça e 3 a seus pés, e o mediam pelo comprimento da cama, e se o homem fosse menor do que a cama, 6 homens o esticavam em cada extremidade, e quando ele gritava para eles, eles não lhe respondiam. E se ele fosse mais comprido do que a cama, eles juntavam as 2 extremidades da cama até que o homem tivesse alcançado os portões da morte. E se ele continuasse gritando por eles, eles o respondiam dizendo: assim será feito ao homem que chegar em nossa terra. E quando os homens ouviam todas essas coisas que as pessoas das cidades de Sodoma faziam, eles se abstinham de ir até lá. E quando um pobre homem chegava em sua terra, eles lhes davam prata e ouro, e proclamavam por toda a cidade para não lhe darem nenhum pedaço de pão para comer, e se o estrangeiro permanecesse ali alguns dias, morria de fome, não tendo sido capaz de obter um pedaço de pão. Então, com sua morte, todas as pessoas da cidade vinham e pegavam a sua prata e o ouro que tinham lhe dado. E aqueles que pudessem reconhecer a prata ou o ouro que lhe tinham dado, a tomavam de volta, e à sua morte eles também o despiam de suas vestes e brigavam por elas, e aquele que prevalecesse sobre seu vizinho as levava. Depois o carregavam e o sepultavam debaixo de algum dos arbustos nos desertos. Assim faziam todos os dias a qualquer um que chegasse até eles e morresse em sua terra. E com o passar do tempo, Sara enviou Eliezer a Sodoma para ver Ló e depois perguntar sobre seu bem-estar. E Eliezer foi a Sodoma e encontrou um homem de Sodoma brigando com um estrangeiro, e o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas as suas vestes e foi embora. E este pobre homem gritou para Eliezer e suplicou seu favor por causa do que o homem de Sodoma lhe havia feito. E ele lhe disse: por que ages assim com o pobre homem que veio para a tua terra? E o homem de Sodoma respondeu a Eliezer dizendo: este homem é teu irmão? Ou o povo de Sodoma te fez juiz hoje para que fales acerca deste homem? E Eliezer se esforçou com o homem de Sodoma por causa do pobre homem, e quando Eliezer se aproximou para recuperar as vestes do pobre homem, o homem de Sodoma se apressou e com uma pedra feriu Eliezer na testa. E o sangue escorreu copiosamente da testa de Eliezer. E quando o homem viu o sangue, agarrou Eliezer, dizendo: dá-me o meu salário por ter te livrado deste sangue mau que estava em tua testa, pois este é o costume e a lei em nossa terra. E Eliezer lhe disse: tu tens me ferido e requeres que eu te pague teu salário? E Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem agarrou Eliezer e o levou até Chacra, juiz de Sodoma, para julgamento. E o homem falou ao juiz dizendo: rogo-te, meu senhor, assim fez este homem, pois eu o feri com uma pedra, que o sangue escorreu da testa dele, e ele não está disposto a dar-me meu salário. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade contigo, dá-lhe o seu salário, pois este é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, e ergueu uma pedra, e feriu o juiz, e a pedra atingiu a sua testa, e o sangue escorreu copiosamente da testa do juiz. E Eliezer disse: se este então é o costume em vossa terra, dá tu para este homem o que eu deveria ter lhe dado, pois esta foi a tua decisão, tu decretaste isto. E Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz e foi embora. E quando os reis de Elão fizeram guerra com os reis de Sodoma, os reis de Elão capturaram todas as propriedades de Sodoma e tomaram Ló cativo com sua propriedade. E quando isso foi dito a Abraão, ele foi fazer guerra com os reis de Elão e recuperou de suas mãos toda a propriedade de Ló, bem como as propriedades de Sodoma. Naquele tempo, a mulher de Ló deu-lhe uma filha, e ele chamou seu nome Pauti, dizendo: porque Deus livrou a ele e toda a sua casa dos reis de Elão. E Pauti, filha de Ló, cresceu, e um dos homens de Sodoma a tomou por mulher. E um pobre homem entrou na cidade para buscar mantimento, e ele permaneceu na cidade alguns dias, e todo o povo de Sodoma fizeram uma proclamação de seu costume, de não darem a este homem um pedaço de pão para comer até que ele caísse e morto sobre a terra, e assim eles fizeram.
E Palti, filha de Ló, viu que este homem jazia nas ruas morrendo de fome, e ninguém lhe dava nada para mantê-lo vivo, e ele já estava a ponto de morrer. E sua alma ficou cheia de piedade por causa do homem, e secretamente ela o alimentou com pão por muitos dias, e a alma deste homem foi reavivada. Pois quando ela saía para ir buscar água, ela colocava o pão dentro do balde de água, e quando ela vinha para o lugar onde o pobre homem estava, tirava o pão do balde e o dava para ele comer. Assim ela fez muitos dias. E todo o povo de Sodoma e Gomorra ficavam a imaginar como aquele homem podia suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: isso só pode ser porque ele deve estar comendo e bebendo, pois ninguém pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem, sem mesmo sua aparência mudar. E 3 homens se esconderam em um lugar onde o pobre homem estava posto, para saber quem era que lhe trazia pão para comer. E Palti, filha de Ló, saiu naquele dia para buscar água, e ela pôs pão no seu balde de água, e foi tirar água próximo ao lugar onde o pobre homem estava, e tirou o pão do balde e o deu ao pobre homem, e ele o comeu. E os 3 homens viram o que Palti fez ao pobre homem, e disseram-lhe: então és tu que os tens sustentado, e por isso ele não passa fome, nem mudou na aparência, e nem morreu como os restantes. E os 3 homens saíram do lugar em que estavam escondidos, e agarraram Palti e o pão que estava na mão do pobre homem, e tomaram Palti e a levaram perante seus juízes, e disseram-lhes: assim fez ela, e ela quem supriu o pobre homem com pão. Por isso ele não morreu todo esse tempo. Agora, pois, declara-nos a punição devida a esta mulher por ter transgredido a nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra se reuniu e acendeu um fogo na rua da cidade, e tomaram a mulher e a lançaram no fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Adimá havia uma mulher a quem fizeram semelhante, porque um viajante adentrou a cidade de Adimá para passar ali a noite toda, com a intenção de ir para a casa de manhã, e ele se sentou em frente à porta da casa do pai da mocinha jovem, para permanecer ali enquanto o sol se pôs. Quando ele chegara àquele lugar, e a mocinha o viu sentado junto à porta da casa. E ele lhe pediu por um copo de água, e ela lhe disse: quem és tu? E ele lhe disse: eu estava hoje seguindo pela estrada, e cheguei aqui quando o sol se pôs. Então ficarei aqui toda a noite, e pela manhã levantar-me-ei cedo e continuarei a minha jornada. E a jovem entrou na casa e foi buscar pão e água para o homem comer e beber. E este negócio se tornou conhecido pelas pessoas de Adimá, e eles se reuniram e levaram a mocinha diante dos juízes, para que eles a julgassem por este ato. E o juiz disse: o juízo de morte deve passar sobre esta mulher, porque ela transgrediu a nossa lei. E esta, pois, é a decisão a respeito dela. E as pessoas daquelas cidades se reuniram e levaram a jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas que então estavam em suas colmeias. E as abelhas voaram sobre ela e a picaram, que seu corpo inteiro ficou inchado. E a jovem gritava por causa das abelhas, mas ninguém tomou conhecimento dela, nem teve piedade dela, e seus gritos subiram ao céu. E o Senhor foi provocado por isto, e por todas as obras das cidades de Sodoma, pois eles tinham abundância de comida, e tinham tranquilidade entre eles, e ainda não davam sustento aos pobres e necessitados. E naqueles dias as suas más obras e pecados tornaram-se grandes diante do Senhor. E o Senhor enviou 2 dos anjos que haviam ido à casa de Abraão, para destruírem Sodoma e suas cidades. E os anjos levantaram-se da porta da tenda de Abraão, depois de terem comido e bebido, e chegaram em Sodoma à tarde. E Ló, então, estava sentado no portão de Sodoma, e quando os viu, levantou-se para encontrá-los e inclinou-se ao chão. E ele muito insistiu com eles e os levou para sua casa. E ele lhes deu comida que eles comeram, e ficaram a noite toda em sua casa. E os anjos disseram a Ló: levanta-te, sai desse lugar, tu e todos os que pertencem a ti, para que não sejas consumido na iniquidade desta cidade, pois o Senhor destruirá este lugar. E os anjos seguraram a mão de Ló, e a mão de sua mulher, e as mãos de seus filhos, e tudo pertencente a ele, e o tiraram e puseram-no fora das cidades. E disseram a Ló: escapa-te por tua vida. E ele fugiu com tudo que lhe pertencia. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra, sobre todas aquelas cidades, enxofre e fogo do Senhor do céu.
E ele destruiu aquelas cidades, toda a planície e todos os habitantes das cidades, e o que crescia no chão. E Ado, mulher de Ló, olhou para trás para ver a destruição das cidades, pois sua compaixão foi despertada por causa das suas filhas, que ficaram em Sodoma, pois elas não foram com ela. E quando ela olhou para trás, tornou-se uma coluna de sal, e ainda está naquele lugar até hoje. E os bois que ficaram naquele lugar diariamente lamberam o sal, as extremidades de seus pés, e de manhã brotava de novo, e novamente eles os lamberam até hoje. E Ló e duas de suas filhas, que permaneceram com ele, fugiram e escaparam para a caverna de Adulã, e lá permaneceram por algum tempo. E Abraham levantou-se cedo pela manhã para ver o que tinha sido feito às cidades de Sodoma, e ele olhou e viu a fumaça da cidade subindo como fumaça de uma fornalha. E Ló e suas duas filhas permaneceram na caverna, e elas fizeram seu pai beber vinho e se deitaram com ele, pois disseram que não havia nenhum homem na terra que pudesse suscitar semente deles, pois pensavam que a terra inteira foi destruída. E ambas deitaram com seu pai, e elas conceberam e geraram filhos, e a primogênita chamou o nome de seu filho Moabe, dizendo: de meu pai o concebi, ele é o pai dos moabitas até hoje. E a mais jovem também chamou seu filho Benani, ele é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. E depois disso, Ló e suas duas filhas foram embora dali, e ele habitou no outro lado do Jordão com suas duas filhas e seus filhos. E os filhos de Ló cresceram, e eles foram e tomaram para si mulheres da terra de Canaã, e elas geraram filhos e foram frutíferos e multiplicados. E naquele tempo, Abraham viajou da planície de Manré e foi para a terra dos filisteus e habitou em Gerar. Foi no 25º ano da estadia de Abraham na terra de Canaã, e o 100º ano da vida de Abraham, que ele veio para Gerar na terra dos filisteus. E quando eles entraram na terra, ele disse a Sara, sua mulher: dize que és minha irmã a qualquer que te perguntar, a fim de que possamos escapar do mal dos habitantes da terra. E enquanto Abraham foi habitar na terra dos filisteus, os servos de Abimeleque, rei dos filisteus, viram que Sara era extremamente bonita e perguntaram a Abraham sobre ela, e ele disse: ela é minha irmã. E os servos de Abimeleque foram a Abimeleque dizendo: um homem da terra de Canaã veio para habitar na terra, e ele tem uma irmã que é muito bela. E Abimeleque ouviu as palavras de seus servos, que lhe elogiaram Sara, e Abimeleque mandou seus oficiais, e eles trouxeram Sara ao rei. E Sara veio à casa de Abimeleque, e o rei viu que Sara era linda, e ela lhe agradou muito. E ele se aproximou dela e disse-lhe: o que é aquele homem para ti com que vieste para a nossa terra? E Sara respondeu e disse: ele é meu irmão, e viemos da terra de Canaã, para habitar onde quer que pudéssemos encontrar um lugar. E Abimeleque disse a Sara: eis a minha terra está diante de ti, coloca teu irmão em qualquer parte desta terra que te agradar, e será o nosso dever exaltar e elevá-lo acima de todas as pessoas da terra, visto que ele é teu irmão. E Abimeleque mandou chamar a Abraham, e Abraham veio até Abimeleque. E Abimeleque disse a Abraham: eis que tenho dado ordens para que sejas honrado como desejares por causa da tua irmã Sara. E Abraham saiu do rei, e o presente do rei o seguiu. Como no tempo da tarde, antes dos homens se deitarem para descansar, o rei estava sentado em seu trono, e um profundo sono caiu sobre ele, e ele se deitou no trono e dormiu até de manhã. E ele sonhou que um anjo do Senhor vinha até ele com uma espada desembainhada na mão, e o anjo ficava de pé sobre Abimeleque e queria matá-lo com a espada. E o rei ficou aterrorizado em seu sonho e disse ao anjo: em que pequei contra ti, para que venhas matar-me com a tua espada? E o anjo respondeu e disse a Abimeleque: eis que tu morres por causa da mulher que trouxeste ontem à tarde para a tua casa, pois ela é uma mulher casada, a mulher de Abraham, que veio à tua casa. Agora, pois, devolve àquele homem sua mulher, pois ela é sua mulher, e não deves tu voltar a ela. Sabes que certamente morrerás, tu e todos os que pertencem a ti. E naquela noite houve um grande clamor na terra dos filisteus, e os habitantes da terra viram a figura de um homem em pé, com uma espada desembainhada na mão,
e ele feriu os habitantes da terra com a espada. Sim, ele continuou a feri-los. E o anjo do Senhor feriu toda a terra dos filisteus naquela noite, e houve uma grande confusão naquela noite e na manhã seguinte. E cada ventre foi fechado, e todos os seus problemas, e a mão do Senhor era sobre eles por causa de Sara, mulher de Abraão, a quem Abimeleque havia tomado. E de manhã Abimeleque se levantou com terror e confusão e com grande medo, e mandou chamar os seus servos. E ele lhes contou o sonho, e as pessoas ficaram com muito medo. E um homem de pé entre os servos do rei respondeu ao rei dizendo: Ó rei soberano, restaura esta mulher ao seu marido, pois ele é seu marido. Pois o mesmo aconteceu ao rei do Egito, quando este homem chegou ao Egito. E ele disse a respeito de sua mulher: ela é minha irmã, pois tal é a sua maneira de fazer quando vem habitar na terra na qual ele é um estrangeiro. E Faraó mandou tomar esta mulher como mulher, e o Senhor trouxe sobre ele pragas graves, até que ele devolveu a mulher ao seu marido. Agora, pois, ó rei soberano, sabes o que aconteceu ontem à noite com toda a terra, pois houve uma grande consternação e grande dor e pranto, e sabemos que foi por causa da mulher que tomaste. Agora, pois, restaura esta mulher ao seu marido, para que não nos aconteça como aconteceu a Faraó, rei do Egito, e seus súditos, e para que não morramos. E Abimeleque se apressou e chamou por Sara, e ela veio perante ele, e ele chamou por Abraão, e ele veio diante dele. E Abimeleque disse-lhes: que obra é esta que tendes feito, em dizer que sois irmão e irmã, e eu tomei esta mulher por mulher? E Abraão disse: porque eu pensei que eu devia sofrer a morte por causa da minha mulher. E Abimeleque tomou ovelhas e vacas, e servos e servas, e 1000 peças de prata, e os deu a Abraão, e devolveu-lhe Sara. E Abimeleque disse a Abraão: eis que a terra inteira está diante de ti, habita nela onde quer que escolheres. E Abraão e Sara, sua mulher, saíram da presença do rei com honra e respeito, e habitaram na terra até mesmo em Gerar. E todos os habitantes da terra dos filisteus e os servos do rei ainda estavam com dor, pelas pragas que o anjo havia infligido sobre eles toda a noite por causa de Sara. E Abimeleque enviou a Abraão, dizendo: ora agora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que ele possa tirar esta mortalidade de entre nós. E Abraão orou por causa de Abimeleque e seus súditos, e o Senhor ouviu a oração de Abraão, e ele curou Abimeleque e todos os seus súditos.